Pensando sobre Jó, sobre esses amigos de Jó. Eu gostaria de estar lendo aí o versículo tema, no livro de Jó, capítulo 42, verso 8, na segunda parte do versículo. Nós vamos estar pensando nesses versículos, em alguns textos da palavra de Deus. Amém? Amém. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito como Jó falou. Amém? Amém. Está orando mais uma vez? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, diante do Senhor, diante da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor deseja falar conosco. O Senhor quer revelar a tua vontade para cada um de nós. Que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar a cada um. Fala com a tua igreja, nos mostra qual é o teu querer e ajuda-nos a praticar a tua palavra, para assim viver como agrada o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quando o meu irmão falou desse tema, desse versículo tema, eu fiquei pensando, nossa, falar dos irmãos, dos amigos de Jó é um grande desafio, né? É um tema, um assunto muito polêmico, da atitude desses amigos deles, que tiveram, a princípio, uma boa intenção. E eu fiquei pensando assim, o que eu posso falar? E nesse versículo, o que me chamou a atenção, eu já conhecia, né? Um texto da palavra muito conhecido, e eu estava pensando, o que falar, E aí me chamou a atenção essa questão de que Deus ficou, não se agradou da atitude deles, porque eles não falaram de Deus o que deveria ser falado, não falou de Deus a verdade. E eu fiquei pensando, nossa, mas como é não falar a verdade a respeito de Deus? E eu fiquei meditando nesse texto, perguntando para o Senhor o que ele gostaria que eu estivesse conversando e compartilhando com os irmãos. Pedi que o Senhor falasse no meu coração. E o Senhor me lembrou alguns versículos que eu gostaria de compartilhar. Alguns versículos que no momento eu pensei assim, mas Senhor, o que isso a ver? Mas a palavra de Deus, ela é completa, E ela mesma se completa. E ela mesma faz todas as coisas. Então eu meditei nesses versículos, eu gostaria que os irmãos procurassem em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Amém. Esperar todos acharem. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 18, diz assim, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos.
Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Você pode voltar lá em 1 Pedro, novamente, capítulo 2, no verso 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois vamos retornar aí falando sobre os amigos de Jó. Por que Deus me trouxe a mensagem? Eu fiquei pensando, Senhor, o que tem a ver, né? Deus foi falando no meu coração que Deus fez uma obra na vida de cada um de nós, né? Por isso que nós estamos aqui. Né? Por causa do que Jesus fez, como nós lemos em 2 Coríntios, ele não tinha pecado, ele é santo, mas ele se fez pecado por nós. Né? E ele nos tornou assim amigos dele, porque ele nos perdoou, e perdoados nos tornamos amigos de Deus. Né? Então estamos aqui porque Deus nos tornou amigos dele, por meio do que Jesus fez por nós. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Você que já tem talvez anos de conversão, talvez você já entregou sua vida há alguns anos, ou alguns meses, ou muitos anos. Não importa. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho no início, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você entendeu a mensagem do Senhor e recebeu Jesus como Salvador. Vamos entender um pouquinho a caminhada que você teve até aqui. Nós vamos pensar nesse dia. Traz aí na memória como foi. Alguém falou de Jesus, alguém deu um folheto, ou você ouviu uma música, um louvor, você veio na igreja, talvez porque alguém convidou, e disse, vou lá, você está me convidando sempre, vou lá. Chegou lá, você viu uma mensagem, Deus já vinha falando com você, e você entendeu que você era pecador, precisava entregar sua vida ao Senhor Jesus, e assim você se tornou amigo de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Isso é o principal, isso é o fundamental, isso é o início de tudo. Mas a nossa caminhada a gente vai se esquecendo um pouco. É verdade. A gente vai vivendo, vem à igreja, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente esquece um pouco dessa experiência que é fundamental. Quando Paulo teve sua experiência com Deus, ele já era um homem de conhecimento, ele já entendia, ele ensinava a palavra, era alguém de conhecimento sobre as coisas de Deus, zeloso com as coisas de Deus, mas não conhecia Jesus. E na experiência dele com Jesus, ele se entregou ao Senhor. E ali ele se tornou uma nova pessoa. Um homem que perseguia a igreja, passou a ser perseguido por amor ao Senhor. Porque ele teve um encontro com Jesus. E tudo que aconteceu na vida de Paulo, e tudo que nós lemos e que nos abençoa tanto, e que ele se tornou um exemplo para aquela época, e é um exemplo para nós, será para gerações, nem ele imaginava, tenho certeza, que ele ia ser tanta bênção na vida do mundo, né? Em gerações e gerações. É verdade. Mas por que ele foi? Tudo porque ele teve encontro pessoal com Jesus. Meu Deus! Então, o principal é isso. É para isso que nós temos que olhar, é para isso que a gente tem que caminhar, e como os irmãos falaram aqui, caminhar na palavra, olhando para Jesus. Né? É por isso que os irmãos estão aqui, por causa do encontro que os irmãos tiveram com Jesus. Essa é a razão da igreja se reunir, adorar o Senhor pelo que ele fez por nós. E esse sacrifício de Jesus, além de nos tornar amigos, ele nos dá algumas condições que muitas vezes a gente não pensa. A gente lê na Bíblia, a gente ouve, mas a gente não para para pensar o significado dessas coisas na nossa vida. Aqui em 1 Pedro fala que agora nós nos tornamos, né? Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ele diz que antes nós não conhecíamos a misericórdia do Senhor, não éramos povo. Pedro fala antes a respeito, cita várias passagens que falam de Isaías, que falam falando sobre Jesus,
que era a pedra principal, aquela que foi rejeitada, mas que era a principal e importante para Deus e para aqueles que nele creem. Então o mundo pode rejeitar, mas nós cremos. Para o mundo não tem valor, mas para nós é precioso. Como esta falou, deve ser o nosso tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Então, ele estava se referindo ao povo judeu que rejeitou e não reconheceu Jesus como Salvador. Porém, quando a pessoa cria em Jesus, ela se tornava o povo. Ou seja, a salvação foi estendida para todos, sem exceção. Por isso que lá no Apocalipse está escrito que Deus comprou com seu sangue todos, de raças e de várias línguas, vários povos, foram comprados pelo sangue de Jesus, porque a salvação se estendeu para todos. Por isso que nós temos acesso, porque nós cremos pela fé. O povo era só o povo judeu, a quem Deus revelou a lei, a quem Deus revelou-se através de Moisés, tirou do Egito, mas o povo judeu não reconheceu. Quando Jesus veio, quando a promessa se cumpriu, o Salvador veio, ele foi rejeitado. Mas todos a quantos crerem no seu nome e o receberam se tornaram filhos de Deus. Então, pela fé, nós nos tornamos amigos, nos tornamos filhos, uma raça escolhida por Deus. Então, todos, em todas as nações, aqui nos reunimos, lá nos Estados Unidos tem a igreja reunidas, lá no Japão, lá na China, na Coreia, há o povo de Deus reunido. Independente de placa de igreja, independente de quantidade, mas o povo do Senhor está reunido. O povo escolhido de Deus, assim como o povo judeu foi escolhido, por quem veio as promessas, todos nós somos escolhidos pelo Senhor. Um povo que agora é sacerdote do rei. Lá no Velho Testamento, sacerdote eram aqueles que representavam Deus diante do povo e faziam a intervenção. Então o povo trazia os sacrifícios, como era ordenado por Deus, era oferecido pelos pecados. O próprio sacerdote oferecia por ele também, porque era homem, pecador, mas estava na posição que Deus o tinha colocado como sacerdote, para servir no templo ao Senhor. Aqui, com a vinda de Jesus, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos todos nós sacerdotes. Naquele tempo tinha alguém separado para aquela obra, mas todos nós somos agora sacerdotes. Porque todos nós podemos entrar na presença do Senhor. Só o sacerdote podia ficar lá no santo, no lugar onde estava a arca, no lugar onde estava a presença do Senhor. Só ele podia, depois que oferecesse o sacrifício por si mesmo. O povo não podia. Hoje nós podemos. Estamos aqui diante da presença do Senhor. Nós já falamos com Ele já falou através da sua palavra, já ouvimos, já sentimos a sua presença, temos a confissão da presença do Senhor. Aonde nós estamos, como o irmão falou, nós estamos agradecendo, nós estamos conversando com o Senhor, porque temos acesso direto. É verdade. Somos servos do Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não é qualquer rei. É o Rei dos reis, o Senhor Jesus. Povo que pertence a Ele, pertencemos a Ele. Somos um povo agora que não pertence mais ao mundo. Como Jesus falou, não sois mais do mundo, mas sois de Deus. Então somos do Senhor. Fomos escolhidos. Então essas características, isso que foi nos concedido através da presença de Deus na nossa vida, da salvação que Ele trouxe, nos traz também algumas outras coisas que parece que a gente não pensa muito. A gente gosta muito dessa parte. Raça escolhida, nação escolhida por Deus, sacerdote do rei, o rei dos reis. Amém, isso é maravilhoso. Porém, isso nos traz algumas responsabilidades também. Meu Deus. Qual a responsabilidade disso? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Andávamos nas trevas sem conhecer o Senhor. Trevas por quê? Porque não conhecíamos a Deus. Não conhecíamos o amor dele. Não sabíamos o que Jesus tinha feito por nós. Ouvíamos falar, assistíamos nos filmes, mas não tínhamos a presença do Senhor na nossa vida. Estávamos em trevas. E muitas vezes, e no caso, essa cegueira é a cegueira espiritual.
A gente pode estar enxergando muito bem fisicamente, mas está totalmente cego espiritualmente. Um dia nós falamos assim: quando fomos alcançados pela misericórdia de Deus, como ele fala aqui, antes vocês não eram povo, antes não conheciam a misericórdia, mas agora vocês receberam a misericórdia do Senhor. Então a misericórdia de Deus nos alcançou, não fizemos nada para isso. Não fizemos nada, não merecemos nada. Mas essa misericórdia nos alcançou. No momento em que ouvimos a palavra, a mensagem do Senhor nos alcançou. E nós fomos transformados e tornamos-nos o povo de Deus para anunciar a sua grandeza, os atos poderosos de Deus. Aleluia. E aqui vamos entrar lá um pouco na questão dos amigos de Jó. A gente sabe que eles tiveram muita boa intenção. Vamos voltar lá para Jó. Eu li esses versículos porque o Senhor me trouxe no meu coração. Eu podia pegar qualquer outro texto, mas eu perguntei para o Senhor e Ele me falou, esses versículos. Então eu quis compartilhar, porque tenho certeza que é assim que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Aqui a gente vê um relato, nós não vamos ler tudo, mas eu sei que os irmãos conhecem. Jó passou lutas tremendas, todos nós passamos. Não existe dor maior nem menor. Cada um na sua dor, no seu sofrimento, está sofrendo muito. Meu Deus. Jó passou, vou dizer, um pouco de um sofrimento de cada um. Né? Então ele passou pelo problema financeiro, tudo que ele tinha ele perdeu. Ele passou pela perda dos seus filhos, que eu creio que ter sido a dor pior. Ele passou pelo problema físico, porque ele ficou doente de uma doença muito grave, em que deixou ele em condições terríveis, de dores e de muito sofrimento. Então, vamos dizer que nele a gente pode ver o sofrimento de cada pessoa. Quantos não sofrem, às vezes, no leito de cama, quantos não sofrem porque estão passando momentos de crise financeira, porque a gente sabe que atinge a todos, os tempos são difíceis, né? Como nós já falamos aqui. Muitos pedem sentir a dor, não sei quantos aqui, talvez, espero que ninguém tenha passado por isso, né? Mas, ou já conheceu, ou já ouviu alguém que falou, perdi um filho, né? Perdi alguém da minha família, mas especialmente um filho, quem é mãe sabe como deve ser triste e terrível. E ele perdeu todos os seus filhos. E não foi em longo prazo. Eu perdi meus bens agora, daqui não sei quanto tempo, eu perdi meus filhos, depois não sei quanto tempo, minha mulher me abandonou, porque a mulher que deveria dar o apoio a ele falou palavras que deixaram ele pior ainda e abandonou, né, a ele. Então, quer dizer, tudo isso aconteceu, a crise conjugal, vamos dizer assim, né? Quantos não estão passando por momentos assim também? Tudo isso ele passou. E a Bíblia fala que depois que ele louvou, adorou o Senhor, mas como homem, né, Deus falou que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele era homem. E é natural que ele sentisse essas dores e falasse e expressasse isso. E ele estava angustiado. E aí os amigos ficou sabendo do que tinha acontecido com ele. A palavra de Deus diz que Jó tinha 3 amigos. Eram amigos dele. Não eram conhecidos, eram amigos. Ficaram sabendo. Eles ficaram sabendo das desgraças que havia acontecido a Jó e combinaram fazer uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar, em sinal de tristeza, rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viram que Jó estava sofrendo muito. Então, vamos pensar primeiro que eles tiveram uma boa intenção. Até meu irmão comentou isso no carro, estava dentro do que Deus tinha me falado. Eles tiveram uma boa intenção, muitas vezes nós temos, começamos muito bem. Então eles pensaram, vamos lá, vamos dar uma palavra para o nosso amigo, vamos consolar, trazer o consolo, porque ele deve estar sofrendo muito. E o sofrimento era tanto, e já estava tão mal, que eles nem reconheceram, mas depois perceberam que era.
E viram que eles não encontraram palavras para trazer consolo. Então eles fizeram o quê? Eles apenas sentaram e ficaram ali juntos 7 dias e 7 noites. Meu Deus. Mas não encontravam palavras, porque viram que o sofrimento era muito. Às vezes é assim, a gente vê uma pessoa que está sofrendo tanto, você não tem palavras. Quem pode dar uma palavra de consolo para alguém que perdeu um filho? É difícil encontrar palavras. A dor é muito grande. Meu Deus, né? Deus me livre. Tantas outras coisas que a pessoa pode. Como dar uma palavra de consolo para uma pessoa que às vezes está numa cama e está com uma dor, que está consumindo ela, como você vai encontrar palavras que consolam no seu desespero? Assim foram eles não encontraram, então se sentaram e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Mas alguém quebra o silêncio. Quem quebrou o silêncio? Jó. A gente lembra aqui no versículo capítulo 3, no versículo 1, Jó fala 1 e 2. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Então eu imagino aqui que ele ficou aqueles dias, ele viu os amigos chegando, mas ele também não tinha palavras para falar o que estava sentindo, e ficou ali, e os amigos ali, e ele deve ter sentido dentro dele. Eu tentei pensar um pouco como Jó. Ele deve ter sido, poxa, chegaram, alguém chegou para me dar uma palavra, né? Mesmo sem conseguir expressar, ele deve ter se alegrado um pouco. E aí eles sentaram, ele ficou ali, mas os amigos não encontraram palavras, e ele pensou, bom, eles não falaram nada, mas eles estão aqui. Então, eu vou falar e vou ter a oportunidade de desabafar, de falar o que eu estou sentindo. Meu Deus. Como é bom encontrar alguém que pode emprestar os ouvidos para nos ouvir, né? É verdade. Ou como é bom quando a gente pode também ser um instrumento para ouvir alguém falar. É verdade. Às vezes a pessoa não quer nada, ela só quer falar o que ela está sentindo. E Jó começou a falar, né? Maldito o dia que eu nasci. Né? Maldita a noite que disseram, já nasceu, é homem. Então ele começa a amaldiçoar o seu dia, ele começa a falar da sua dor, do dia que ele nasceu, que não deveria ter nascido, que era melhor não ter visto a luz do dia. Então ele começa a desabafar. E eu fico pensando que quando ele terminou, ele deve ter se sentido aliviado, mas pensou, eles vão falar alguma coisa agora aqui, né? Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Então eles começaram com uma boa intenção, chegaram até ali, ficaram ali, ouviram o que ele tinha para falar. Mas quando Jó falou, o que eles fizeram? Eles começaram a falar palavras contrárias daquilo que eles tinham se proposto fazer, que eram de palavras de consolo. Engraçado, a gente consegue encontrar palavras, às vezes a gente não consegue encontrar palavras de consolo. É difícil, como eu já falei, mas às vezes as palavras que não é para ser falada, a gente fala com muita facilidade. É verdade. Solta já foi, não consegui segurar. Mas sem querer escapuliu, né? Mas de consolo você não consegue. Mas uma palavra às vezes que machuca ou que fere, você sabe falar tão rápido. Talvez isso por conta da natureza, como foi falado aqui, né? É próprio da nossa natureza. A gente fala palavras que não é para falar. Mas aquelas que deveriam, às vezes a gente não consegue. E aí, quando ele fala isso, então, eles começam a falar várias coisas. Eu vou compartilhar alguns versículos que Deus falou no meu coração, dessas falas desses amigos de Jó. Depois que Jó fala que não teve, as últimas palavras de Jó, na primeira fala dele não tenho paz, aí no versículo 26 do capítulo 3. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Aí o primeiro a falar foi Elifaz, primeiro amigo de Jó. Aí no versículo 6 ele fala assim: o seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade, plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar. Eles quebram os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e seus filhos se espalham.
Ou seja, ele encontrou uma palavra de consolo para falar. Mas quando ele começou a falar da atitude de Jó, ele se emprestou a falar um monte de coisa. E uma das coisas que ele falou o seu temor a Deus não lhe dá confiança, então ele já fala, você não é temente a Deus. Você não está confiando. Quem confia não amaldiçoa o dia que nasceu. Quem confia não fica reclamando quando sofre. Nos versículos anteriores ele falou, você deu uma palavra de consolo para tantos, agora você está nessa situação e está assim. Mas ele já falou de uma forma errada, contrária à palavra de Deus, porque todos nós, apesar de termos fé no Senhor, nós temos nossos momentos de tristeza, de dor. Quem aqui pode dizer, depois que eu recebi Jesus, não chorei, não senti dor, não senti tristeza, não fiquei desanimado? Mentira. É mentira. Tem momentos que a gente levanta e fala, misericórdia, Senhor, né? Não tem ânimo, dá vontade de chorar mesmo, às vezes chora, né? E fica realmente para baixo. Então, em nenhum momento, a palavra diz que uma pessoa que tem fé e confiança em Deus não chora, não fica triste, não, em nenhum momento não fica desanimado. Isso acontece. Porém, nós estamos renovados pelo Senhor. Aleluia. Isso é verdade. E essa era uma oportunidade desse amigo que foi levar uma palavra de consolo, trazer essa renovação para Jó. Jó, você sempre deu uma palavra de ânimo. Você sempre deu um conselho para quem estava fraco, caído. Agora você está sofrendo. Mas Deus vai estar com você. Do jeito que você deu um conselho, o mesmo Deus que abençoou aquela pessoa é o Deus que vai te abençoar agora. Né? Tenha confiança, continue confiando. Mas não é o que ele falou. Você já viu alguém que confia no Senhor ficar desse jeito? Meu Depois Deus. ele fala assim, eu já vi quem planta maldade, colhe a maldade. Ele fala certo, ele fala certo. Quem planta maldade, colhe maldade. Só que ele estava dizendo que Jó plantou maldade. Ele não tinha provas para isso. É verdade. Ele não tinha provas. Mas, pelo contrário, se ele era amigo de Jó, ele conhecia a procedência de Jó. Meu Deus. Porque ele não sabia, nenhum deles sabia a conversa de Satanás e a conversa de Deus com Satanás. Isso aconteceu nas regiões celestiais. Meu Deus. Que acontece muitas vezes, nós não sabemos. Por isso que a gente não pode abrir a boca da hora. Aleluia! Sabe? Está acontecendo no céu. Glória a Deus. Nós somos tão limitados. Que a gente fala antes da hora. Sem saber o que Deus está fazendo. Meu Deus! Saber o que está acontecendo. E ele já foi se achando, já foi falando. Né? Mas ele não sabia. Ele falou em parte, ele falou certo. Mas ele sabia o que Deus estava fazendo na vida de Jó. O que Deus tinha para Jó. Quando Jó fala, eu só ouvia falar, agora eu conheço, eu vejo. A bênção maior de Jó foi ter mais intimidade com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Trabalhando na vida do seu servo. Mas ele falou como dizer que você está plantando maldade, por isso você está colhendo maldade. Então, ele falou uma palavra que está na palavra de Deus. Deus fala de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem planta é o que ele vai ter. Porém, não era na vida de Jó. Então, ele errou ali. É verdade. Porque falou algo de Deus, tem que saber o que Deus estava fazendo. Depois ele fala, como tempestade, uma tempestade, Deus os destrói na sua ilha. Deus vai te destruir. Mas Deus tinha algo tão grande para Jó e ele não sabia. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre Deus. Como nós vemos lá em 1 Pedro, nós fomos alcançados pelo Senhor, tirados das trevas, para falar dos seus atos poderosos. Atos poderosos é tudo aquilo que Deus fez, faz na nossa vida. E aquilo que a gente não sabe, a gente fica na palavra. Não vai falar por conta. Meu Deus! Ou pelo menos você fala, o Senhor é aquele que faz, é aquele que abençoa, ele certamente te abençoará. Você fala muito que não é para falar, porque você vai estar falando sobre Deus. Quando fala que nós somos sacerdotes do rei, nós somos representantes do rei. Então, onde você estiver, se você falar uma palavra sobre Deus, você está representando Deus. Meu Deus. Você está representando Deus. Então, temos que tomar cuidado. Meu Deus, ele me ajuda. falou em parte com a verdade, mas errou quando disse que ele estava colhendo a maldade. Porque Deus que conhecia Jó. E lá no céu Deus já tinha falado
é correto, teme a Deus, se desvia do mal. Oh! Depois ele fala aqui também no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. A aflição, versículo 6, não brota da terra. A desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Meu Deus. Tão certo como as faíscas das brasas, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Ou seja, mais uma vez ele fala, né? Quem causa o sofrimento somos nós mesmos. Então, se está sofrendo porque você causou o sofrimento, a gente sabe que muitas coisas, às vezes, são nossa responsabilidade. Sofremos em algumas situações porque nós plantamos mesmo, né? Agimos errado e aquela atitude errada traz sofrimento para nós. Por exemplo, vamos citar uma pessoa que não conhece o Senhor e ela tem um vício. Por não conhecer o Senhor, ela está presa naquele vício. E ela tem atitudes que estão contra a vontade de Deus. Então ela tem um vício que destrói ela. Vai trazer o que? Sofrimento, vai trazer o que? Dor. Então você sabe que o Senhor não tem nada a ver com isso. É verdade. Mas ela é responsável por aquele sofrimento, porque ela decidiu, né? Não cuidou do seu corpo e tomou e bebeu uma coisa que ia fazer mal. Porém, ela não conhece o Senhor. Então, há necessidade dela conhecer o Senhor para ser liberta. Mas enquanto ela está ali, ela está colhendo o que ela está plantando. Então, o que ele falou mais uma vez está certo. Então, esse que é o problema. Eles falavam coisas que estavam certas, porém de forma errada. Às vezes a gente faz assim também. É verdade. A gente vai com a nossa sabedoria, começa a falar um monte de coisa, e aí a gente começa a falar por nós mesmos. E aí, ao invés de abençoar alguém, o que a gente faz? A gente entristece mais, a gente chateia mais, a gente não é uma bênção. Como igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos a família de Deus. Né? Somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo há vários membros, como Paulo fala. E quando cada um desses membros são importantes. E quando o dedinho do pé, né? Dói, todo mundo dói. Esses dias, vou compartilhar até isso, dentro do que a gente está falando. Estava no ônibus cheio, sabe como é? Mas esse dia o ônibus não estava tão cheio, tinha só espaço. Aí eu estava assim, tinha uma senhora aqui, estava uma boa distância, mas eu não sei o que ela fez. O ônibus balançou, eu sei que ela conseguiu pisar no meu pé, do lado, doendo demais. E no outro dia, eu estava doendo ainda. Aí eu até lembrei que a gente está sempre meditando a palavra, e tem umas coisas mais simples, né, para falar com a gente. Fiquei com aquela dor me incomodando, né, uma coisinha de nada, um dedinho do pé mesmo. Mas me incomodou, fez com que eu ficasse incomodada. É assim com o corpo de Cristo, né? Às vezes, o membro, um só, está sofrendo, todo o corpo sofre. Então ele tinha a oportunidade de levar uma palavra que abençoasse. Mas como ele estava falando por ele mesmo, ao invés de abençoar, ele estava entristecendo ainda mais Jó. Assim, às vezes também é na igreja, no corpo de Cristo. Nós temos que abençoar uns aos outros, como igreja, como povo de Deus. Então, se você não entende, então você ora. Você já está abençoando. Verdade. Se você for falar, fale algo que Deus colocou no seu coração. Não vai falar por você mesmo. Porque às vezes você pode até falar a palavra certa. Talvez você olhe para uma pessoa e fala assim, tem que orar mais, hein? Quando a gente ora, se a gente orar e buscar, o Senhor responde. Você não sabe se a pessoa está buscando. E ao invés de você trazer uma palavra de bênção, você traz uma palavra de crítica. Porque você vai falar, ora mais. Se você não está orando, a sua forma de falar expressa que você está dizendo. A pessoa não está orando tanto assim, não. Nem está buscando tanto, senão não estava nessa situação. Porque quando a gente busca, Deus responde. Mas você não sabe o que Deus está fazendo na vida da pessoa. E se você não entende, então ore
Verdade. Então ele trouxe novamente essa palavra e enfatizou novamente que ele estava colhendo e provocando seu próprio sofrimento porque ele estava fazendo algo errado. Aí ele fala no versículo 17, capítulo 5. Versículo 17, capítulo 5. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Esse versículo é lindo, porque expressa o cuidado de Deus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Então, a pessoa é feliz, significa que a correção é algo bom, de Deus para ela. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o castigo de Deus é algo bom. Não é algo que vai nos destruir, como ele falou antes. Mas é algo que vai nos abençoar. Porque Deus nos castiga para nos corrigir quando estamos errados, para o nosso próprio bem. Porque Ele pode deixar a gente no erro. Mas quando Ele nos corrige e nos castiga para nos corrigir, é algo bom para nós, e não ruim. Deus fere, mas Ele mesmo faz curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Uma palavra tão linda dessa, mas Ele levou como uma forma de crítica também. Olha, você não pode rejeitar o desprezo de Deus, o castigo de Deus, não despreza o castigo de Deus, porque Ele está te corrigindo porque você está fazendo alguma coisa errada. Não havia provas, irmãos. Você estava falando palavras de Deus, estava falando sobre Deus, coisas que Deus fazia, mas a posição dele era uma posição de crítica. Ele foi lá para consolar, mas talvez o conhecimento, a sua opinião, ele chegou ali e viu o Jó daquele jeito, o Jó não falava nada, depois Jó começou a falar, e ao invés de ele entender, ele começou a achar que aquela atitude de Jó estava errada. E Jó só podia ter feito alguma coisa errada para estar agindo daquele jeito, sofrendo daquele jeito. Ou seja, ele se achou tão importante que ele começou a achar, falar pela sua opinião, pelo que ele acha. Muitas vezes a gente é assim. A gente fala pelas nossas experiências que a gente já teve, a gente fala pelo tempo que a gente tem de vida cristã, a gente fala pelo conhecimento que nós temos, mas não falamos pelo Espírito de Deus. Até quando a gente vai levar uma palavra de consolo, tem que ser pelo Espírito do Senhor. Quando a gente vai levar uma palavra até de correção, tem que ser pelo Espírito do Senhor. Porque se você criticar, dizendo que está corrigindo, você só vai afastar a pessoa mais. É verdade. Mas se você for corrigir com amor, do Espírito e conduzido pelo Espírito, aquilo vai abençoar. Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. E se ela estiver errada, o Senhor vai trazer a correção, ela vai sim se arrepender diante do Senhor, ou seja, vai trazer frutos bons. Vai ser bênção para aquela vida. Mas se você falar com a sua própria conhecimento, com a sua própria sabedoria, o que vai acontecer? Você vai falar na carne. Como o irmão falou, temos que andar no Espírito em tudo. Né? Andar no Espírito em tudo. Em nos relacionarmos com as pessoas, com os irmãos em Cristo. Essa é a dificuldade. A gente fala por nós mesmos, pela nossa sabedoria. E Ele fala pela sua própria sabedoria. Deus, Ele ouve a oração, então você tem que orar, você tem que se arrepender, você está fazendo alguma coisa errada, não despreze que Deus está te castigando, você tem que aceitar a correção porque você está errado. Ele mesmo vai curar, mas você tem que se arrepender. Então, cada palavra de bênção, ele falava como acusação. Às vezes a gente usa a palavra de Deus para os outros. Né? Não usa para nós, usa para os outros. Falar a você, irmão, assim, assado. Usa a palavra para atacar os outros. Meu Deus. Não usa a palavra para edificar, ou usa a palavra para nós. Às vezes nós precisamos de correção sempre e a gente não usa para nós. Mas a gente pega a palavra para usar para os outros. Sempre para às vezes, querer dizer para a pessoa que ela está errada. Quem fala é o Espírito Santo. Não somos nós. Glória a Deus. Depois ele fala que Jó, né? Depois Jó responde. Já com certeza ele ficou muito mais triste do que ele já estava. Aí no versículo 14, no capítulo 6, ele diz assim, versículo 14, capítulo 6.
Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Então, Jó falou, mesmo que eu estivesse errado, mesmo que eu tivesse cometido algum pecado, ainda assim, eu iria merecer a compaixão, porque todos merecem a compaixão. E eu não pude contar com a compaixão de vocês. Eu mereço a compaixão de Deus e também de vocês, se eu estivesse errado. Às vezes uma pessoa se afasta do Evangelho, alguém deixa Jesus e a gente já aponta, né? É lógico que a gente não vai achar certo deixar a igreja, largar, voltar para o mundo. Mas Deus não deixou de amar aquela pessoa. E nós às vezes deixamos. Às vezes é muito difícil para uma pessoa voltar para a igreja. Eu nunca me afastei do Evangelho. Mas eu imagino que deve ser complicado. A pessoa voltar para a igreja. Encarar os irmãos e esperando compaixão, misericórdia. Olha, irmão, você voltou. Que bom, a gente orou por você, a gente sentiu sua falta. Como é bom você voltar. Você se afastou, mas Deus está feliz que você está aqui. E cuidar, e abraçar, e ajudar naquele recomeço. Porque é difícil. A pessoa já voltou para o mundo, já se envolveu com coisas que não devia. Aquilo já trouxe dor e sofrimento. Ela vai ter que recomeçar. E às vezes ela chega sem força. Mas nós, o que nós achamos? Voltou lá para o mundo, já se enfiou lá no que não deve, agora vem para... A gente talvez não fale com essas palavras, mas um olhar. Às vezes o irmão está ali recomeçando, aí ela vem no domingo, no outro ela não vem porque ela está tentando voltar, ela está difícil para ela. Mas aí o que você fala? Já não vem para a igreja, tá vendo? Um domingo vem, outro domingo vem. Aí o irmão vem, o outro já sente que você já não volta mais. É verdade. Então, Meu se a Deus, pessoa nos que ajuda, está fazendo Senhor. errado, ela merece a compaixão, a misericórdia, quanto mais aquilo que você nem sabe o que está acontecendo. Então, Jó esperava isso. É verdade. E eles fizeram o contrário. Ao invés de dar misericórdia e amor, o que eles fizeram? Eles criticaram, eles falaram que não devia e decepcionaram Jó. Muitos saem decepcionados às vezes. Porque eles voltam e não têm essa compaixão, essa misericórdia. Cada um deles fizeram algo achando que estavam fazendo como Deus mandou, como Deus queria. Eles achavam que estavam fazendo certo. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque o que é que vai anunciar os feitos poderosos de Deus? As nossas atitudes. A nossa palavra. A nossa forma de viver e de se relacionar com as pessoas. Isso vai mostrar o Deus que nós servimos. Meu Deus, então, é verdade. Exemplo, se eu guardo não for do irmão, eu sirvo a um Deus que me perdoou. Que me perdoou todas as vezes que eu cometo um erro e que eu volto arrependida. Mas se eu não perdoo, que Deus que eu estou revelando para essa pessoa? Não é o Deus que me salvou. Não é o Deus que me perdoou. Eu estou revelando Deus, os atos poderosos de Deus? Não. Eu estou revelando a minha natureza. Verdade. Pecaminosa mesmo, que não perdoa, que não esquece, que guarda ressentimento. Então, a atitude deles não estava revelando Deus. Não estava revelando o Deus que tanto eles falavam. Porque no momento deles mostrar o amor, a compaixão, né, de estar ao lado mesmo, de mostrar esse Deus que ama, porque o povo de Israel conhecia o Deus o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, que deu as leis no Monte Sinai, e que, quando não se cumpria a lei, o que se fazia? Tinha um castigo. Moisés, lá no Evangelho de João, diz que Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça. É verdade. Então, nós temos algumas dificuldades com isso. Porque a gente revela ou só o Deus da lei, ou só o Deus da graça. É verdade. Aqui eles revelaram Deus, só o Deus da lei. Tudo bem, eles não conheciam ainda, Jesus ainda não tinha vindo, eles ainda não experimentaram essa graça através de Jesus. Mas Deus sempre revelou o amor. Ele nunca deixou de ter amor. Ele se revelou a justiça, mas o povo de Israel, mas ele sempre
mostrou amor, que conduziu o povo no deserto, que alimentou todos os dias, que cuidou, que protegeu, que livrou dos inimigos, que deu a terra prometida. Então isso tudo era a revelação do amor de Deus. Tirou eles do Egito e levou para o deserto e ali revelou a sua lei. Escolheu aquele povo para também revelar ele a todas as outras nações. Então ali era revelado o amor. Então não tinha como eles não levar o amor, porque Deus era justiça e era amor. Como ele é justiça e é amor hoje também. Não muda. Então, a gente percebe então que eles tinham uma intenção boa, mas não fizeram aquilo que deviam. Quando eles falam aqui nos primeiros versículos que nós lemos, como você já viu o inocente sofrer? O que eles estão dizendo com isso? Que uma pessoa inocente, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, ela não passa por sofrimento? Quando Deus fala, vocês não falaram de mim o que devia falar, a verdade a respeito de mim, é isso. Eles estavam falando que Deus abençoa somente, impede que a pessoa que teme a Deus passe por lutas e sofrimentos. Aí hoje nós vemos muitos de nós, em muitas igrejas, e muitos líderes, e muitas pessoas ensinando isso. Verdade. Você teme a Deus? Por que você está sofrendo? Você teme a Deus? Você não tem fé. Porque se você tivesse fé e temesse a Deus, você não estaria doente. Verdade. Você não estaria desempregado. Você não estaria passando por problema na sua família. Você não estaria passando isso. É verdade. Quantas igrejas não dizem, olha, vem porque você vai conhecer a Deus, você não vai sofrer mais. Você vai ser abençoado assim. Isso é uma mentira. É mentira. E nós temos que tomar cuidado. Porque a mensagem que nós temos que pregar sobre Deus é que Ele deu sua vida, deu seu Filho por nós. Jesus deu a vida por nós. E a nossa vida está segura em Deus. Não importa o que aconteça conosco. Deus é aquele que supre. O irmão falou aqui, né? Quando está acabando, Deus supre. Quando está terminando, Deus supre. Deus cuida, Deus ama, Deus está presente. Eita, você Deus, não eu precisa creio. estar numa mansão, nem você precisa estar com um carro importado, você não precisa estar com promoção, nem nada, para dizer que você teme a Deus e que Deus te abençoe porque você é temente. Você pode muito bem não ter nada disso, ou perder tudo isso como Jó perdeu. E estar fiel perante ao Senhor. Porque as dificuldades vêm sobre os justos e os injustos. Jesus falou que o homem sábio é comparado àquele, né? É uma rocha, né? A vida dela é comparada como uma rocha. Ele vai, ouve as palavras de Deus e pratica. Quando vem as lutas, as tempestades vêm, o vento bate forte contra ela. Que tempestade é essa? As lutas que passamos no dia a dia. Quem de nós estamos livres? Nenhum. Nós estamos livres de ser assaltados, nós estamos livres de perder um emprego, não estamos livres de nada disso. Mas aí Jesus falou, mas ele permanece firme, porque está firmado sobre a rocha. Construiu a sua vida sobre a rocha. Mas o insensato constrói sobre a areia. Ele ouve as palavras e não obedece. A chuva vem, a tempestade vem, os ventos batem com força e o que acontece com ela? Cai em ruínas. E a ruína é grande. Por quê? Mas o que a gente aprende com essas palavras de Jesus? Que as tempestades, as ruínas, os problemas vêm sobre a vida de todos. Mas qual é a diferença? Aquele que está na rocha. E Jó estava na rocha. Ele perdeu tudo. Em um momento ele era mais rico. Depois ele era pobre e não tinha nada. Ele tinha uma família e os filhos abençoados. De repente ele não tinha mais nenhum. Mas nem por isso que queria dizer que o Jó não teria o Senhor. E infelizmente a mensagem que nós pregamos e às vezes nós levamos para as pessoas não é a mensagem de que Jesus morreu por ela, a ama e que cuida dela dia a dia e que pode sim abençoá-la com muitos bens, mas pode também abençoar ela no deserto. Aleluia! Todos os dias. Eu creio. Todos os dias no cuidado do Senhor. Verdade. A gente vê que Elias foi esse homem abençoado assim, né? O corpo alimentou, a natureza alimentou.
Elias. Por quê? Um homem que servia o Senhor. Vivia ali na beleza, foi para uma cidade, não tinha nada que comer lá. Né? Aí Deus usou uma viúva que também tinha quase nada para alimentar o seu servo. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Então essa mensagem, eu gostaria de finalizar aqui e deixar isso com os irmãos. Temos que tomar cuidado. Somos representantes do Rei dos Reis. Glória a Deus. Somos servos do Rei. Não para nos gloriarmos como eles fizeram aqui. Né? Quando eles falavam com Jó, você está errado, eles estavam dizendo, nós estamos bem, então nós vivemos como agrada ao Senhor. Mas você não, como você está. Não é para a gente se gloriar e se achar melhor do que ninguém, irmãos. Né? É para nós sermos humildes. O povo de Deus deve ser as pessoas mais humildes que existem no mundo. Por quê? Porque ela reconhece quem ela é. Ela não é nada. Mas Deus a ama a si mesmo. Então, ela tem que ser a pessoa humilde. Isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, dia a dia. Porque nós não somos de natureza. Mas quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, esse amor nos torna pessoas humildes. Humildes que reconhecem que tudo que nós temos é pela graça. É de graça, não é pelos nossos merecimentos. Não é porque eu sou fiel. Como nós cantamos aqui, muitas vezes nós somos infiéis. Mas o Senhor permanece fiel. Então, esse ensinamento de que você é servo de Deus, você é filho do Rei, você é filho de Deus, você não pode sofrer, você não pode isso, você não pode aquilo, porque senão você tem alguma coisa errada. Ou você está em pecado, ou você... o pecado já sei, você não tem fé. Não está temendo Deus, não está buscando Deus. Só que a pessoa comete muitos erros com isso. Porque ela está falando do Evangelho, está falando de um Deus que não é Deus. Deus, Ele nos abençoa sem que a gente mereça. É verdade. Né? A gente, sendo ou não infiel, o Senhor mostra a sua misericórdia dia a dia. É óbvio que quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me proponho a ser fiel a Ele, ainda mais as bênçãos dele vai me alcançar. Mas isso não está ligado necessariamente. Às vezes, eu estou ali firme, mas eu vou passar os momentos difíceis. Aparentemente, parece que as bênçãos estão bem distantes. Mas a presença de Deus está ali. O Senhor está presente na minha vida. E é isso, é tudo que a gente precisa. Então, como servos do Senhor, como servos do Rei, como uma nação escolhida, o povo que pertence ao Senhor, cada um de nós somos tirados lá do mundo, das trevas. E Deus nos trouxe para o seu reino de luz, não para nos acharmos melhor. E usar a nossa experiência de vida cristã para contar para as pessoas e dizer, olha, você está passando isso porque você não é temente a Deus. Ou falarmos de forma baseada na nossa própria opinião, na nossa próprio conhecimento e sabedoria humana. Mas nós temos que falar dos atos de Deus. Deus nos ama, Deus te ama. Você está passando uma luta? Mas Deus vai entrar com providência. Vamos orar. Você não está entendendo, mas se o irmão errou, você está vendo? Então vamos continuar orando. Vamos orar, junte com alguém, ore para aquela pessoa. Né? Mas não deixe que a experiência que você teve com Cristo te traga um coração arrogante. O mal dos amigos de Jó foi isso. O coração deles foi arrogante. Quando Jó começou a falar da sua dor, eles começaram já a julgar e achar que aquelas palavras eram de alguém que não temia o Senhor. Glória a Deus. E aí eles começaram a falar de Deus sem saber o que Deus estava fazendo. Então, Deus não precisa de defesa. Né? Eles acharam que eles tinham que defender Deus.